e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, sai do chão! Só vivo pra você, eu não sou do mundo, não! A glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou que isso é tudo. Só vivo pra você, eu não sou do mundo, não. A glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Graças a Deus, pessoal. Bom dia a todo mundo. Um grande abraço aqui do pastor Alessandro Fialho, sou pastor presidente da primeira igreja batista de Sucupira, a igreja da sua família. E tem ao nosso lado, tem nosso pastor José Alexandre. Meu senhor, a gente começou com. Gostou aí da surpresa? Que Deus abençoe, viu? Nessa manhã, pessoal, na nossa EBD em casa, nós vamos ter a alegria e a honra de conversar com a nossa Miriam Gomes. Ela é psicóloga clínica e membro da Igreja Batista em Jardim, São Paulo. Amém? Eu acho que é o retorno aí que deve estar um pouquinho alto, né? Isso. Mas vamos lá. Irmã Miriam, bom dia. A paz do Senhor. Irmã Miriam, o pastor da igreja da irmã Miriam é o pastor Moisés Saraiva. Um grande abraço ao pastor Moisés. Amém? Seja bem-vinda, viu, irmã Miriam? A senhora mandar um abraço aqui já do pastor Alexandre, que falou tanto da senhora. Eu disse, eu quero conhecer a irmã Miriam. Glória a Jesus. A irmã Miriam hoje, sempre tem um bate-papo aqui no domingo pela manhã. Ela é psicóloga clínica e ela vai estar trazendo algumas orientações, né, para as pessoas, para a família, nessa época de pandemia. Então, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Deus abençoe. Fique à vontade. Amém, pastor. Glória a Deus por isso. Realmente, eu sou da igreja de Jardim, São Paulo, pastor Moisés Saraiva, uma pessoa maravilhosa. E trago também um abraço de lá, né, dos de lá. E estamos aqui, vamos debater algumas coisas, falar dessa pandemia, né? Do que tem causado em nós. De um modo geral, não tem nenhuma pessoa que não tenha se incomodado com essa quarentena. Mas estamos no mundo para essas coisas, né? Tudo vem, tudo passa, alguns sofrem mais, outros sofrem menos. E é isso, estamos aqui. Desde já agradeço pelo convite. Né, uma nova família que eu venho a conhecer. É um prazer também estar com vocês.
Amém. Irmã Miriam, a senhora pode ficar à vontade. Quais são as orientações que a senhora podia trazer às famílias, né, para as pessoas em esse tempo de pandemia? Porque uma coisa é passar um dia, uma semana, duas, um mês, 2 meses, a gente já vai praticamente daqui a pouco 3 meses, né? A gente já está mais de 70 dias que a Exato. gente iniciou, né? Agora que vai começar a haver a reabertura, né? Mas é um processo lento, até, inclusive, nem as igrejas ainda se definiram quando vai poder voltar presencialmente, né? Igrejas e Isso. escolas vão ficar, parece que por último. Mas aí, quais são as orientações para todo mundo continuar, né, tranquilo e em paz durante essa pandemia em casa? Ai, com certeza. Veja bem, principalmente no meio, no nosso meio, né? A gente tem uma base em Cristo Jesus, que essa base está lá em João 16:33, onde ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, não é isso? E a gente precisa estar focado nessa direção da palavra de Deus, onde ele nos orienta a ter fé, esperança e coragem, né? Ele não nos deu um espírito de fraqueza, mas sim um espírito de coragem. E essa pandemia, ela tem trago algumas divergências na vida dos seres, pois são muitos dias em que a gente se sentiu preso, ninguém estava preparado para passar quase 90 dias dentro de casa, e a vida parada, muitos perderam emprego, tudo isso causa uma ansiedade muito grande, não é isso? A ansiedade é um transtorno que ela sufoca, ela aperta, e existem famílias, muitas famílias, com problemas seríssimos, que não conseguem resolver dentro de casa, e daí gera o desconforto, daí gera a violência também, não é verdade? E a gente precisa recorrer a quem tem um conhecimento maior, a quem tem uma palavra de conforto, a quem tem uma estratégia para tirar você dessa situação. Outra coisa também que é importante, se você não está suportando os problemas psicológicos, emocionais e sentimentais, o ser humano é feito de emoção e sentimento, né? Ele precisa procurar uma ajuda, ele precisa tirar um tempinho para se socorrer, não é isso? Porque se você não procura, se você não busca, você vai, é como se você fosse acumulando outros problemas. E a ansiedade, ela gera uma depressão. E essa depressão leva ao suicídio, né? E a gente precisa estar ligado nessas coisas. Vem a síndrome do pânico também, que não é algo muito legal. Você precisa estar atento. Tem famílias que estão tendo problemas seríssimos, mas estão assim como que vai passar. E nem sempre passa sem ajuda. Precisam ajuda. O que deve se fazer para conseguir superar tudo isso? Buscar não ficar muito parado, fazer uma atividade física, mesmo que em casa, ler alguns livros. Para os que são evangélicos, se aprofundar na palavra de Deus. E buscar livros também sem ser a Bíblia, porque traz um conhecimento científico muito bom. E é isso, não ficar parado, né? Tentar inventar, se reinventar. E aí vai. Tá bom? Ok. Aproveitando a sua fala, porque muitas pessoas têm dúvida e na verdade, não sabem diferenciar. Mas só para esclarecer para todo mundo, e quem quiser fazer alguma pergunta para a irmã Miriam, fica à Sim, vontade. fique à Mas vontade. eu queria só que a senhora definisse aí, ou explicasse, na verdade, a diferença entre depressão, síndrome do pânico e ansiedade, né? Porque o pessoal mistura muito. E É, a outra pergunta também é porque, infelizmente, existe um bloqueio, né? Muitas pessoas acham que só porque a pessoa tem, não tem isso. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. não, não. Pastor, existe um preconceito ainda nos dias de hoje, em que dentro das nossas igrejas tem muita gente que acha que você está depressivo é falta de Deus. E não é. A depressão é uma doença que qualquer um de nós, até eu como psicóloga, eu posso ser acometida.
Depende da minha demanda de preocupação, da minha demanda de sentimentos, entende? Tem também aquela coisa que diz, sai de casa, faz uma força, vai cuidar, deixa de preguiça. E isso é um erro muito grande, porque ao invés de você ajudar, você prejudica. É por isso que a gente orienta sempre procurar alguém que entenda, alguém da área, entende? Porque vai te esclarecer melhor e vai te ajudar naquilo que está incomodando, né? E a ansiedade, ela é um transtorno que acontece por alguns problemas que você tem na família, falta de dinheiro, qualquer outra coisa que te leve à preocupação constante. Nessa ansiedade, ela desenvolve pensamentos negativos. Que pensamentos são esses? São pensamentos que você ainda não aconteceu, você já está na preocupação. E aí você começa a perder sono, dá logo insônia e vê os outros sintomas. É um transtorno de muitos sintomas e sinais em que você precisa estar alerta. A ansiedade, ela comanda desde a criança, do bebê, até o idoso. É um transtorno que persegue você a vida inteira, entende? Existem ansiedades que são boas, são como se fosse uma motivação para você fazer algo. Se não tivesse ansiedade, a minha ansiedade, eu não estaria aqui para dar essa palestra, né? Para fazer essa live. Eu fiquei ansiosa, fui buscar, fui me preparar, tal. Foi boa. Essa ansiedade é maravilhosa. Agora, aquela ansiedade que te causa medo, que te traz prisões, que te deixa com vontade de chorar, com vontade de desistir do que tu estás fazendo. Essa ansiedade, ela é mal, ela não presta para você. Precisa de ajuda, entende? Pronto, esse é o conceito de ansiedade. O conceito de depressão é juntamente com a ansiedade não cuidada, quando não se busca ajuda, ela vai para a depressão. Antes da ansiedade chegar na depressão, tem a síndrome do pânico, como você falou, né? Para falar um pouco. A síndrome do pânico é tudo isso junto de uma só vez, né? Tem pessoas que foi parar no hospital porque estava com falta de ar. E lá era tão somente uma crise ansiosa. Ela também dá falta de ar. Você fica como se você não tivesse sua respiração completa. Isso é uma crise de ansiedade. Choro excessivo. Por tudo você chora, sem motivo. Você pergunta, por que o choro? Não sei, não tenho motivo para chorar, estou chorando. Isso também é uma crise ansiosa. Taquicardia, o coração acelerado. Ninguém consegue dormir com o coração disparado. Não é isso? Você não consegue. E aí vem as outras coisas. Dores. Às vezes você tem uma dor tremenda em algum órgão, alguma parte do teu corpo, numa perna, no braço, nas costas, no peito. E você acha que está com uma coisa muito séria. Quando você chega lá, é uma crise de ansiedade. Entende? E aí você precisa da ajuda de um psiquiatra, porque o psicólogo, ele não passa medicação. Ele te acompanha, ele descobre o que tu tem e ele te envia, ele te encaminha para um psiquiatra. Esse psiquiatra, ele vai te ouvir novamente e ele vai te prescrever uma medicação para controlar esses problemas que tu estás sentindo. Que muita gente tem medo de usar a medicação para não ficar dependente. O que eu recomendo aos meus pacientes, não tenha medo. Tenho também um psiquiatra que eu trabalho muito com ele já conhece, já sabe, um caminho muito para ele, né? Não é de longe, é de Cavaleiro, aquele posto daquele consultório, onde ele tem esse cuidado com a medicação. Ele prescreve, com 8 dias ele te chama, faz uma nova avaliação, e aí ele vê o que é que acrescenta e o que retira, entende? E eu gosto muito desse método dele trabalhar. Outra coisa também, a depressão, além dela trazer essa coisa que a sociedade diz que é falta de Deus, diz que é preguiça, diz que é qualquer outra coisa, menos uma doença. Ela é uma doença e muito perigosa. Por quê? Porque ela vai deixando o indivíduo em isolamento,
né? Ele se isola, ele prefere estar no quarto e de preferência no escuro, onde chega um tempo que ele vai observar que a vida dele não serve de nada. Ele está ali para dar trabalho, ele está ali para aperrear, ele está ali para constranger a família. E aí ele começa a entrar num quadro de querer tirar a sua própria vida. E o último estágio dessa depressão é o suicídio. Então é preciso a gente estar com muito assim, cuidado, sabe? O psicólogo, ele já tem um olhar clínico. Onde a gente anda, a gente observa pessoas com alguns transtornos, com algumas coisas. Eu mesmo já cheguei em ônibus e observei, cheguei perto e sentei, me identifiquei e tive uma conversa ali com aquela pessoa, dei meu cartão, mas essa pessoa nunca me procurou, porque tem pessoas também que têm vergonha de contar o que está sentindo. É algo muito meu, é algo muito íntimo, né? E você chegar para alguém e você contar, né? A depressão, ela vem, às vezes ela vem da barriga. O bebê já nasce com aquela depressão. Por quê? Muitas mães acham que na gestação ela pode fazer tudo, dizer tudo, falar tudo. E aquele bebê, ele está inconsciente, ele não vai saber de nada, ele só vai perceber as coisas após 7 dias. E não é isso. Quando você está gestante, você tem que ter o máximo de cuidado no que você fala, no que você come, no que você comenta, no que você deseja, no que você pensa, porque tudo passa para aquela criança. Essa ligação é muito forte. E a partir daí, essa criança ela já pode desenvolver uma depressão, uma rejeição, entende? Às vezes você concebe um filho, mas não é o teu sonho. E aquela criança, ela sente. E isso, se não for observado, dali parte um início de depressão. E vai a vida inteira. Temos muitos adolescentes, assim, de adolescente depressivo, pedindo a morte, né? Às vezes chega pra gente e diz assim, morrer é só dormir. Na inocência ainda de que ele não tem uma vida, ele não tem uma vida eterna, ele não pensa nisso, ele não conhece a Deus, não sabe. Ele acha que morrer é só dormir, né? E aí a gente vai criar todo um contexto, trazer textos, explicar que não é assim. Pelo menos eu faço isso. E mostrar para ele que ele é importante, que o Senhor foi quem fez, que ele não pode simplesmente chegar e tirar a vida assim, né? Que não existe remédio para quem tira a sua vida. E aí, é isso. É uma luta constante. O psicólogo, ele trabalha demais, porque cada um de nós temos nossos problemas pessoais e a gente absorve, né, dos outros. Problemas que muitas vezes tiram-nos o sono. Que é por isso que a gente precisa estar em constante terapia também, para que a gente possa receber e devolver para alguém. E aquele alguém devolve para outro, e assim vai. Entende? E é isso. Amém. Tem uma pergunta aqui da nossa irmã Nilma. A sua filha, ela tem muita crise de ansiedade, principalmente em época de prova. Ela diz que vai chegar a vomitar, chora, tem febre. O que ela tem que fazer? Olha, irmão, acompanhar, estar sempre perto, dar uma força e procurar uma terapeuta para ela. Procura uma psicóloga, entende? Que ela vai ajudar, tá? Eu estou aqui, né? Pode me procurar. Que com certeza eu vou ajudar. Tá certo? Porque a psicologia, ela trabalha com várias linhas, né, de tratamento. Qual é a sua linha de tratamento e quais são as outras linhas que você trabalha? Veja bem, existem várias abordagens, né? Tem a psicanálise, tem a comportamental, tem também a minha é a ACP, aquela que é diretamente ligada na pessoa, entende? E tem outras, tem a Gestalt. Cada uma trabalha de uma forma diferente, embora que o objetivo é o mesmo, cuidar da pessoa. Respondi? Respondeu. Eu não sei se o nome da palavra é regressão, sei que tem um também que é uma sigla. Da regressão? É uma que...
Isso aí está dentro da psicanálise. Entendi. Quem estuda Freud, a linha de Freud, segue a linhagem de Freud, tem essa parte da regressão. Da hipnose A, também, né? a que a senhora trabalha? A minha é Qual é ACP, é Carl a Rogers, é Pronto, explique ACP. aí, por favor, mas de uma forma simples, como é que ela age Veja bem, a emocional. CP é centrada na pessoa. A gente trabalha com o cliente da forma de a terapia, a gente faz a terapia semanal, né? Por que não pode ser quinzenal? Porque os problemas eles se acumulam todo dia. E se você atende quinzenal, fica muito longe uma sessão da outra. Então a gente atende fazendo a escuta, escutando, ouvindo. Eu costumo muito fazer assim, a primeira consulta eu só escuto, sabe? Porque você tem que ter uma escuta bem afinada. Porque muitas vezes o cliente vem com problema de um lado, mas ele só conta o outro. Entendeu? Ele não quer revelar tudo que ele tem. E é por isso que as pessoas acham que o psicólogo adivinha. Não, o psicólogo não adivinha. O psicólogo vai entender dependendo do que tu fala para ele. É claro que uma pessoa vem com uma demanda e aí você percebe que ela está te escondendo alguma coisa, aí você vai e faz uma intervenção. Poderia ser assim, assim, assim. Aí a pessoa olha para você e diz: como é que ela sabe? Mas a gente sabe pela conversa que ela traz. Você vai entendendo que ali tem algo que está por trás. Entende? Por exemplo, a pessoa sofreu um estupro, mas ela não quer dizer que foi estuprada. Aí ela traz a história de uma amiga dela que foi estuprada, que sofreu muito, que como ela sabe que foi aquele sofrimento tão grande? Então, essa pessoa é ela. Mas eu não posso chegar na pessoa e dizer, foi você? Tá entendendo? Porque aí eu vou julgar, eu estou acusando. Aí a gente tem que fazer uma intervenção com bastante cautela, bastante tranquilidade, para que aquela pessoa tenha esse vínculo, gera um vínculo. A minha abordagem, ela trabalha em cima do vínculo. Que vínculo é esse? É aquela coisa que a gente constrói. A gente constrói de uma forma que eles acham que nós somos mãe, sabe? E tudo que acontece, eles querem comunicar para você. De vez em quando, eu recebo algumas mensagens de clientes meus que teve um sucesso na vida, recebeu uma oferta de alguém, recebeu um emprego. E quando eu vejo, ele manda para mim com a maior felicidade. Como assim, se eu fizesse parte da vida parental dele. Isso é muito gratificante para a gente. É uma conquista, no caso, né? Isso. Aí a gente chama isso de vínculo. A gente cria um vínculo, uma relação, que é uma relação de sigilo, claro. Tem que ter o sigilo, não pode. O que eu escuto, eu não posso falar nem para mãe, nem para pai, nem para avô, para ninguém da família, a não ser que ele diga, fale para minha mãe. Entende? Principalmente adolescente. Para a gente falar algo que é muito sério na vida de um adolescente, a gente tem que pedir autorização a ele. Você permite que eu fale para alguém da sua família? Agora, a única coisa que eu posso, que é aberto, que o conselho permite você falar, é a questão do suicídio. Se uma pessoa está com a ideação suicídia e em crise, eu não posso ouvir e ficar calada. Eu tenho que comunicar ao pai, à mãe, ao esposo, ao namorado, a quem for próximo dela. Entende? Em Então, casos aproveitando, mais... Oi? aproveitando que tem uma pergunta aqui, como identificar, o pastor Alexandre está perguntando como identificar uma pessoa que está com crise suicida, né? Que está com crise de suicídio. Ah, uma tristeza profunda, você observa. Outra coisa, palavrinhas assim, eu queria ir embora e nunca mais voltar. É simples isso, né? Todo mundo acha que diz isso, mas isso é um estalar de dedos. É uma luzinha que acende para a gente ficar de olho nessa pessoa, entende? Ou eu queria... Ah, eu tenho uma vontade de pular daquele primeiro andar, daquele viaduto. Você já... Oi? É também uma luzinha que acende. E aí você pode chegar nessa pessoa e ter uma conversa com ela sem ela nem perceber que você identificou isso. E dali você vai tirar as conclusões, sabe? É assim que a gente faz.
Doutora Miriam, me diga uma coisa, como é que a gente pode identificar uma pessoa que precisa de tratamento psicológico? Pronto, eu sou pastor, e Sim, é muita gente que a gente conversa, imagino. muita gente. Como é que a gente pode identificar essa pessoa precisa de tratamento psicológico? Veja bem, essa pessoa vai chegar para o senhor e vai trazer algo que não é espiritual. Não é verdade? Isso, Você vai observar, isso. isso não é espiritual, é psicológico. Entende? Não, outro dia desse, eu conversei com um jovem, um rapaz, que não é da nossa igreja. Ele, na verdade, está afastado. Sim. Aí eu estava conversando com ele, e ele veio falar justamente que ele é homossexual, mas ele não é feliz. Ele nunca quis ser, Sim. mas ele não consegue se libertar. Aí, na hora que Sim. nós a gente conversar, a gente orou, né, conversa com ele, e na hora o Espírito Santo mesmo ele disse, olha, o seu problema, ele não é espiritual, o seu Muito problema é bem. psicológico. Muito Aí bem. ele baixou a cabeça e depois disse, olha, o que foi que aconteceu na sua infância com você? E aí ele contou que um amigo Oi? dele abusou dele na escola. E Pronto. a partir daí é que ele começou a desenvolver tudo isso. Então, Pronto. muitas vezes as pessoas pensam que tudo que acontece é espiritual, é demônio. Exato. Então, Satanás ele se aproveita da situação para aprisionar. Mas Isso. nem tudo é provocado pelo espiritual. Muitas vezes é que Isso. acontece pelo emocional. Pronto. É seguir por aí, entende? Eu trabalho com o meu pastor. Lá na igreja eu faço um atendimento. E sempre recebo, ele no domingo ele faz, irmã, tem uma pessoa para você. Por quê? Vai para ele primeiro, quando ele identifica, isso não é espiritual. Aí ele já me procura, entende? Aí eu Ok. atendo e continuo o atendimento com essas pessoas. Tem uma pergunta aqui também. Paula, Paulinha, pessoas psicopatas podem influenciar ou desencadear problemas psicológicos em outra pessoa? Com certeza. Pessoas psicopatas são manipuladoras e uma manipulação diferente de pessoas que não são psicopatas. O psicopata, ele já nasce psicopata. Ele não cria, ele não desenvolve, ele nasce. E você observa quando criança, nas brincadeiras de maldade, machucar animais, furar alguém e não sentir nada. E são muito manipuladoras. E outra, eles têm um dom assim de conhecer quando você está tentando capturar alguma coisa dele, descobrir algo, sabe? Eles são muito atentos a isso. E influencia, sim. E como? Não sei, né? É. Me diga uma coisa, vou aproveitar um pouquinho, porque eu tenho um amigo meu que é psicólogo, Janduí, inclusive ele participou aqui também da DVD, Sei. e eu sempre ele conta as histórias, né? Aham. Do que acontece, não diz nome. Mas eu sempre perguntei ele como é que você faz para acumular isso aqui, né? Porque você vai recebendo tanta informação e tanto problema, e o que, é que a senhora faz para não acumular isso aqui? Porque senão os cabelos caem. Então, A gente tem uma psicóloga. Cada psicólogo tem que ter uma psicóloga. E quando a coisa está muito forte, a gente procura ela e a gente vai e faz uma sessão de terapia. Chora, muitas vezes você fica tão ansioso quanto a pessoa e a gente precisa distribuir isso, né? Tem problemas que você não consegue nem terminar de ouvir, você já está em lágrimas, junto com a pessoa. Porque o psicólogo, a gente estudou, se preparou, mas tem coisas que são muito fortes, é uma dor muito grande. E você vê uma pessoa ali se desmanchando na sua frente, você não consegue ficar muito tempo sem chorar, não. Então, você precisa estar em constante terapia. Não pode ficar sem terapia. Justamente para você não adoecer. imagino, porque os problemas são muitos e Isso, cada pessoa vai trazendo uma bagagem, vai deixando a bagagem a bagagem. um Exatamente. profissional, né? É, E aí você vai, mesmo que você tenha muita experiência, mas com certeza você vai acumulando os problemas também, vai sim, né? machuca. É, isso. E acumula. Para não acumular, a gente precisa esvaziar fazendo terapia. Me diga uma coisa, hoje em dia, quem está com mais problemas, eu sei que todo mundo tem, Sim, mas quem tem tido mais problemas, os casais, os jovens adolescentes,
pais e filhos, o que é que está mais dificultando ou prejudicando as famílias? Pastor, vou te dizer uma coisa. Entre as famílias, entre os problemas que a gente atende, todos os problemas vêm de famílias. Entende? Vem de família. Família que não entende, família que tem um sonho para o filho. Aí o filho não é aquilo que ele quer. Aí ele tem uma linhagem bem carrasca, assim, bem dura, sabe? Isso gera no filho um ódio, gera no filho uma vingança. Eu não vou ser, eu não quero. Desenvolve uma ansiedade. O problema maior está nas famílias. Ok, mas Eu sonho eu acho que baixa um pouquinho, eu acho que tem um celular aí que tá dando retorno, está muito alto. Deve ser meu É. que está muito perto. Melhorou? Pronto. É a minha voz no carro. Ah, estou entendendo. Amém. Mas me diga uma coisa. Sim. A senhora tem encontrado, em relação às famílias, mais problemas em relação aos jovens ou aos casais? Adolescentes, jovens. É. Por quê? Quais são as maiores dificuldades dele? Aceitação. Aceitação do que é, aceitação do que quer ser, entende? A gente tem tido um número muito alto de pessoas, de adolescentes homoafetivos, né? Tanto o masculino quanto o feminino. Isso deixa uma insegurança muito grande, um sofrimento muito grande psíquico, que precisa você estar muito junto, muito pertinho. Família também, não é verdade? As nossas igrejas, nem sempre elas não estão muito abertas para acolher isso. Ainda tem aqueles irmãos que não aceitam essa verdade que estamos vivendo aí. Não são poucos, são muitos. Né? A ponto deles odiar quem é crente, odiar a igreja, odiar pastor. Eu não quero, eu não vou, porque me julga, me crimina, me desclassifica, e eu não vou. E eu acredito que depois dessa pandemia, as nossas igrejas, elas vão ter uma nova visão. Em relação a quê? A gente foi muito sofrido, né? Não foi fácil para ninguém viver esses dias. E se teve tempo de pensar, de estar junto, não é verdade? Tem uma coisa que veio na minha mente desde ontem, e eu vou falar logo para eu não esquecer. Essa questão da solidariedade. Existem pessoas que é tão solidário, que assim, não, eu vou ajudar meu irmão, eu preciso ajudar o próximo. Mas ele não consegue entender o filho. Ele não consegue ajudar em casa. Ele não consegue estar próximo. É grosso com a mãe, com o pai, com a esposa, com os filhos. Sabe? É o que ele quer e acabou. Mas lá na rua ele está sendo solidário. A gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Porque primeiro a gente precisa cuidar dos nossos. Como a Bíblia, a palavra de Deus fala isso. Primeiro os domésticos da fé. Depois os de fora. Então, é uma palavra que eu quero deixar. Quem você tem sido para a sua igreja? Como você tem abraçado esses irmãos, né, que estão ali precisando de um apoio, precisando de uma palavra, de um abraço teu, mesmo que virtual? Como você tem se comportado? E os problemas, pastor, eles surgem daí, dessa falta de empatia. Você não é empático com o outro, dentro da tua família, mas você é com os de fora. A gente precisa rever muito isso. E vamos aguardar as surpresas que vêm aí dentro das nossas igrejas. Quem vai vir? Eu acredito que muita gente vai ver que o mundo não tem nada a oferecer. Depois dessa pandemia e desses problemas que se gerou junto com ela. Respondi. É verdade. Não, na verdade, eu tenho falado que as igrejas, elas vão ter um avivamento e vão ter muito, mas muita gente mesmo
não só frequentando, mas aceitando Jesus. Eu também acho. Porque todo mundo viu que tudo aquilo que adquirem vai ficar. Exatamente. E que a morte, as pessoas só param para observar céu e inferno quando vem a morte, né? E aí as pessoas vão ver que, na verdade, precisam cuidar também do espiritual. Exatamente. Então, é o que vai acontecer. Agora, me tira uma dúvida. O pai ou a mãe viu que o filho está diferente por causa da influência de amizades. Sim, Qual é a melhor forma de combater isso? Porque o problema é que, muitas vezes, os pais não tiveram educação é, para poder conversar com os filhos. é, Muitas vezes ele não sabe falar. E quem está educando é os amigos, é a rede social, é a mídia. exatamente. Como é que os pais podem fazer para poder tratar, cuidar dos seus filhos, fazer algo que possa recuperar? Pastor, em primeiro lugar, amar. Amar acima de todas as coisas, assim, acima de qualquer problema que ele está vivendo, o amor. Sentar, conversar. Nunca tratar mal, nunca humilhar, nunca bater, sabe? Eu atendi certa mãe uma vez com uma criança de 9 anos e o menino com alguns, algumas atitudes assim, levadas para o lado do homossexualismo. E ela ficou desesperada. E ela queria que eu desse uma resposta a ela no mesmo dia, se ele era ou não. Menino com 9 anos. Ele ainda não tem decisão de nada. Ele ainda não teve uma influência tão grande de amigos, né? E eu fiz algumas sessões de terapia com ela, com ele também. E aí chegou o denominador que ela viu, e eu também, que eu já tinha visto, que não tinha nada a ver com isso. Era a educação que ele estava tendo dentro de casa, sabe? Muitas vezes a mãe, o pai também, tem o filhinho pequeno. E ele, com muito amor, muito carinho, toca nessa criança de uma forma, selinho na boca. Para alguns pais, isso não é nada demais, é amor. Mas isso é. Isso gera nele um despertar sexual, porque os pais têm uma visão de que, não, você só tem o seu sexo aflorado quando você cresce. Que os hormônios estão à flor da pele. Não, nós já nascemos com o sexo aflorado, né? E a qualquer ponto, qualquer parte do teu corpo que é tocado, te desperta um sentimento sexual. Tem alguns pais que ficam dando selinho no filho, né? Isso é errado. Eu sempre disse que isso é errado. É errado. Isso desperta nele algo muito cedo. Algo que ele vai fazer em qualquer criancinha que ele encontrar, ele vai estar dando selinho, porque é uma prática que ele tem e aquilo ali a mãe não acha que é nada demais, imagina ele, né? E aí quando cresce, ele escolhe ser gay. E aí? Aí vai perguntar, onde foi que eu errei? Como já me perguntam, onde foi que eu errei? Em lugar nenhum. Tu erraste quando tu não tivesse aquilo, né? Não vigiasse diante do teu filho. Tem coisas que a gente pode fazer, tem coisas que não. Mas nessa situação, dessa questão que estamos vivendo, ame seu filho, cuide do seu filho, esteja perto dele. Converse, dê carinho. Carinho de palavra, não palavras duras, sabe? Não palavras, eu vou quebrar a sua cara se você for assim, sabe? Isso não é tipo de exemplo nem de ensino para ninguém. E a gente tem visto muito aí fora. A empatia. Tem pessoas que não têm empatia com o filho que pariu. Vai ter empatia com alguém que vê de fora? Não vai. E aí nós estamos vivendo em pleno século XXI, um preconceito muito grande. Não é só com negros, não. A gente vive preconceito com gordo, preconceito com idade, preconceito com local de morada, preconceito com raça, com cor, com tudo. A gente vive um mistério de preconceito. Cada pessoa quer ser melhor que o outro. E não é essa a palavra que Deus ensina, né? Ele diz que não faça acepção de pessoas. E a gente, em muitos momentos, a gente tem feito. Temos feito acepção.
A irmã Valéria está perguntando como é que pode identificar se a pessoa necessita de ajuda profissional do psicólogo. De psicologia, É, como é que pode identificar? pode identificar com esses sintomas, irmão. Choro, tristeza, aceleramento do cardíaco, entende? Muitas vezes, muito sono ou pouco sono, perda de apetite ou muita vontade de comer, sabe? Tremor, dor no peito, dor no corpo, diarreia, dor na barriga por nada, sabe? Vontade de vomitar, vontade de desistir das coisas. Vê quantos sintomas e quantos sinais. Isso É são, verdade. isso são sinais de que a pessoa está precisando de um acolhimento profissional psicológico. Doutora, aí veio a pandemia, todo mundo dentro de casa, Todo mundo dentro de casa. o pessoal começou a se redescobrir, porque meio que ninguém conhecia ninguém dentro de casa, né? Isso. Os pais para um lado, os filhos para o outro. De que forma a senhora acha que essa pandemia, esse momento das pessoas que tiveram que ficar muito tempo juntas, de que forma a senhora acha que foi positiva e quais foram os aspectos negativos? Veja bem, positivo, eu acho que foi uma comunhão maior das famílias, né? Estar junto, conversar, assistir um filme. Isso foi bom, foi algo construtivo. A gente estava numa vida muito diversa. Tem famílias que chegam em casa à noite, cansada para dormir. Ela não viu que o filho precisa de um abraço, precisa de uma conversa, precisa saber como foi seu dia hoje. Conta para mim como foi o teu dia. Tinha família que não estava fazendo mais isso. O que houve na escola? Você podia me contar? Quais são teus amigos? Quem é os teus amigos? A gente também estava deixando muito isso à vontade. Todo mundo está vivendo muito à vontade, né? Fazendo as suas vontades. Crianças, jovens, adolescentes saindo da adolescência já sendo pai. Você não tem uma conversa, você não tem uma educação para tirar teu filho de certas situações que ele acha que é normal e não é, que vai prejudicar para o resto da vida dele, vai ter uma consequência ali. Muitas vezes irrecuperável, entende? A gente estava vivendo muito isso. E a pandemia veio para cortar isso aí, de uma forma bem dura, de uma forma bem assim, você precisa olhar para aqui, para aqui, para aqui. E aí a gente ficou dentro de casa, 90 dias praticamente, dia 11, faz 3 meses, né? Que a gente está dentro de casa. E isso trouxe esse ponto positivo que eu achei, foi isso. Dormir mais, descansar mais e comer mais também, né? Porque quem está dentro de casa, a gente come que é uma beleza, que precisa estar segurando, porque em tudo gera uma ansiedade, gera vontade de comer. E foi isso, o ponto positivo. O negativo foi os problemas que aumentaram, financeiro, familiar, né? De uma forma geral. Em muitos lares, muita violência, muita xingação, muita humilhação, mulheres mortas por seus companheiros, culpando a pandemia, que não é uma culpa total da pandemia, porque isso já deveria existir, estava só encoberto, né? E veio à tona devido a esse isolamento, pontos negativos para nós. Me diga uma coisa, hoje em dia a gente tem uma dificuldade. A rede social, ela traz benefícios, né? Ela Sim, consegue eliminar a distância das pessoas. isso, Mas eu tenho visto muita gente viciada em rede social. demais. Como uma pessoa pode identificar que está viciada? Eu acho que a senhora pega um bocado de gente aí, né, Demais. para tratar viciado em rede social. Como Isso. a pessoa pode identificar? Não, eu estou viciado em rede social e quais são as formas de poder a pessoa se liberta? Pastor, quando o celular, ele faz parte do teu corpo, entende? Que eu já ouvi depoimento de alguns clientes assim, se eu sair sem celular,
eu estou sem uma parte minha. Quer dizer, o celular faz parte Então tem um bocado de gente que eu conheço. muita gente. Isso. E a Meu gente Deus do sabe céu, o negócio é também doido. um perigo para os pequenininhos. Não, hoje em dia, 6 meses que olha, hoje em dia, as pessoas, ao invés de dar chupeta, dão o celular. celular para acalmar, que É. frio, né? Mas a gente está vivendo essa situação. O celular, você não deixa o celular para dormir, não deixa o celular para comer, não deixa o celular para conversar com o teu pai, com tua mãe. Na mesa, quando estamos comendo, tem um celular perto. Porque eu não posso parar de ver. E isso futuramente, isso vai trazer muitos problemas. Problema de audição, problema de visão, problema até mesmo do teu falar vai ser diferente. Existem pessoas que até escrever já tem comprometimento, porque não quer mais escrever. Tudo é por celular. Outro ponto negativo que a pandemia trouxe para mim, no meu ver, as escolas. É maravilhoso, você está lá estudando, mas qual é o problema que vai causar nessa criatura que está ali pesquisando? Não tem mais a preocupação de pegar um livro, de sentir o cheiro do livro, né? De escrever, de testar a tua caligrafia. Tem pessoas com problemas, sabe? Em relação a isso. Por quê? Porque está viciado, tudo pronto. Tudo pronto. Outro ponto negativo, as modalidades de alimentação também. Você hoje não quer cozinhar, você liga, tem um iFood na tua porta, trazendo a comida pronta. Não é verdade? E futuramente o que vai ser para essa nação? Ponto negativo também. Que infelizmente a gente se viu assim, meio que ou aceita, sabe? A senhora já consultou alguém que teve que se internar porque o pessoal que não pensa em vício, pensa só em droga e bebida. A senhora já viu alguém que tratou alguém que precisou se internar porque é viciado em rede social? Pastor, eu não atendi, mas eu já ouvi relatos de pessoas assim que precisou ir para um hospital por conta da ausência das redes sociais. E é um gerador muito grande de ansiedade. Porque você tem que estar. Se o teu celular der um problema, tu vai ficar mal. Você vai fazer tudo, mas você tem que ter um celular que pelo menos tenha o WhatsApp. Eu já ouvi dizer isso. Eu peguei um ali velhinho do meu tio, do meu pai, de não sei quem, porque pelo menos tem o WhatsApp. E isso demonstra um vício. Tu não pode ficar sem celular até comprar outro ou consertar o teu. Tem que ter. Entende? Isso é muito perigoso. Amém. Irmã Miriam, o tempo da gente está acabando, a gente tem que orar, mas deixa eu agradecer aqui, porque muita gente participou com a gente nessa manhã, e eu não posso deixar de falar no nome desse pessoal aqui. Cadê? Vem cá. É muita gente. Não vai dar tempo, não. É muita gente. Mas vamos lá, vamos tentar. Rapidinho aqui. Rapaz, vou conseguir, não. É muita gente. É muita gente, tem condição não. Pessoal, só queria agradecer a todo mundo que participou, porque tem muita gente aqui, muitos comentários, aí não dá tempo mesmo. Eu queria agradecer a nossa irmã Miriam Gomes, psicóloga clínica, membro da Igreja Patrícia de São Paulo. Um abraço, pastor Moisés Saraiva. Que Deus abençoe, irmã Miriam. Sinta-se abraçada e acolhida por todos que fazem parte da primeira Igreja Batista Sucupira. Eu esperamos e aguardamos que essa palavra visitar também, quem puder, para a gente poder agradecer também ao vivo, depois que tudo isso voltar ao normal. Eu queria agradecer a todo mundo que participou, é muita gente, não vai dar tempo, a gente tem alguns minutos para poder orar, mas eu quero agradecer, porque é muito importante a participação das pessoas. Eu queria agradecer todo o conhecimento, todas as informações, porque, querendo ou não, a gente se esclarece, as pessoas aprendem a importância de cada profissional. Como a senhora mesmo falou, existe preconceito. Muitas pessoas, elas não sabem identificar a importância, mas é muito importante isso.
É muito importante o psiquiatra, né? A gente sabe que o ideal é não usar medicamento, né? Porque a área que o Com psiquiatra trabalha certeza. para medicamento, mas às vezes são questões até hormonais que a pessoa Exato. precisa. E existe a falta de instrução para isso. Então, foi Isso. muito importante todo esclarecimento, todas as explicações que a senhora passou. Viu? Muito obrigado por tudo. Obrigada Eu também, queria orar pastor. pela senhora, orar pela sua família, todos que participaram nessa manhã, mais uma vez, muito Isso. obrigado. Antes da Isso. oração, eu queria lembrar todo mundo que hoje, às 19 horas, nós vamos ter a celebração da ceia. Então, prepara um pouquinho de subiu, um milhozinho de pão para você que é batizado nas águas, fazer parte da ceia hoje à noite, às 19 horas. E lembrar também que vai ser transmitido a partir de hoje à noite pelo YouTube. Então, não esquece de poder fazer sua inscrição lá no canal do YouTube, marcar lá o sininho para você sempre que a gente entrar ao vivo ter a notificação que a gente está fazendo o nosso curso, né? Então, que Deus abençoe. Vamos orar e agradecer a Deus por essa manhã, agradecer a Deus por esse dia. A gente já começa a abençoar o primeiro dia da semana aí. Hoje de manhã a gente teve a consagração para o Alexandre e agora essa é a BD em casa. Muito obrigado, viu? Que Deus Amém. abençoe. Amém. Abençoe a todos vocês também. Eu quero deixar só uma palavra. Eu Pode ser. encontrei uma frase muito bonita e eu vou deixar para vocês. Assim, a vida não é sobre as metas, conquistas e linhas de chegada. É sobre quem você se torna durante a caminhada. Um autor desconhecido, eu achei muito interessante isso. Né? Uma caminhada, em cada caminhada que nós fazemos, nós tiramos uma experiência, nós vivenciamos algo novo, algo diferente. E essa pandemia não deixa de ser isso. E outro recadinho também, se cuidem, não se automediquem, se cuidem. Se amem e se cuidem. Busque um profissional. Olha, me diga uma coisa, aproveitando. Algumas pessoas, a gente está na igreja mesmo e faz muito carinho. Algumas pessoas não têm condição, por exemplo, de pagar tratamento, plano de saúde. Sim. E existe algum local que as pessoas fazem isso de forma voluntária ou que não pagam? Existe. Existe, pastor, existe. Tem algumas faculdades que tem uma escola que treina a nós, né? Quem estuda é treinado lá. Então, existe alguns atendimentos. Agora, isso tem uma demanda muito grande. Mas a pessoa vai lá, faz a inscrição e eles entram em contato chamando você. Tem a Estácio, tem a Exuda, tem a Maria de Nassau também faz atendimento. É só passar lá e procurar se informar. A Fafiri, na Boa Vista, também faz atendimento gratuito. Me diga uma coisa, outra coisa, né? Por exemplo, algumas pessoas querem, não têm condições, mas ficam preocupadas em ser um psicólogo secular, no caso, que não é evangélico, que não é cristão, Sim, sim. né? Por causa dos conceitos. Então, qual o melhor? É fazer um tratamento que a pessoa não é evangélica, ou tentar arrumar um que seja. Olha, pastor, o ideal para quem é evangélico, geralmente procura evangélico, né? Psicólogo evangélico. Já vi muita gente procurando. Porém, quando a gente estuda de um modo geral, entende? Não tem essa questão de religião, sabe? Ah, é evangélica, não é. Qualquer psicólogo, ele tem a mesma linhagem, a mesma experiência que nós também cristãos. E aí o cliente, ele vai fazer essa diferença, ele vai ver qual o melhor para ele. Vai para um, se não gostar, procura outro e assim vai. Entendeu? Entendi. Mas eu Amém. acho Vamos que orar que está encerrando aqui, já está acabando. tá bom, pastor. Obrigada, Vamos Deus orar. abençoe. Amém. Senhor, nós queremos te louvar nessa noite e agradecer em nome de Jesus pela tua graça. Obrigado pela vida da nossa irmã Miriam, sua família, continua abençoando tua filha. A Deus blindando, revestindo ela, tudo do seu lado, Deus, suprir todas as suas necessidades. Deixa eu Amém. abençoe a cada um que participou dessa manhã, aqueles que vão ver essa live no futuro. E o nome do Senhor continue a ser glorificado. Continua conosco, abençoa toda essa semana. Que a graça do nosso Senhor e eterno Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as divinas consolações do Santo Espírito seja com nossa vida e nossa família, com a vida da nossa irmã Miriam, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado, viu? Amém, pastor. Tchau. Beijo. Na paz. Amém.
Carol? Aperta aqui.